No Centro Esportivo João Vilela, o Atlético venceu o Morrinhos pelo placar de 1-0. Gol de Brian Montenegro aos 52 minutos do segundo tempo. A análise do jogo com você, Natália Freitas. Ô André, mais uma vez, não foi uma grande atuação do Atlético, né? O time foi superior ali em vários momentos da partida, principalmente com uma maior posse de bola, mas sem aquela efetividade. Ali no primeiro tempo, começou o jogo tentando mais o ataque, né? Criando algumas oportunidades. O Léo Pereira desperdiçou uma boa oportunidade, o Wellington Rato numa cobrança de falta, o Ramon teve uma chance num escanteio, então foram lances esporádicos sem muita criatividade do Atlético. Achei o time rubro-negro com uma transição muito lenta ali do meio-campo para o ataque. Na minha visão, o meio-campo do Atlético ficou devendo. E as laterais, é muito difícil você contar com as laterais do Atlético. Pouco apoiam, principalmente o lado esquerdo com o Arthur Henrique. Então, é um setor que ainda está devendo, porque ele, pelo lado esquerdo, vejo que o Léo Pereira muitas vezes fica sozinho. Então, não foi uma grande partida do Atlético no primeiro tempo. Na etapa final, o Jorginho, que estava sumido no primeiro tempo, conseguiu dar uma mobilidade maior. Ele teve duas grandes chances de forma seguida. Primeiro, no lançamento do Marlon Freitas, que ele não conseguiu dominar a bola. E segundo, no cruzamento rasteiro do Léo Pereira, ele deu um carrinho, passou pela bola e não conseguiu mandar para o fundo do gol. Depois, deu uma sumida. E aí o time ganhou um fôlego maior e melhorou com a entrada do Shailon, jogador que deu uma movimentação interessante pelo setor direito do Atlético. Ele entrou no lugar do Rato, que saiu sentindo dores no pé esquerdo. Ele deu uma mobilidade boa. Teve uma grande chance num passe do Ayrton, que ele chutou de primeiro e o goleiro do Morrinhos fez uma grande defesa. E foi a persistência dele que acabou saindo o gol do Atlético, né? Numa cobrança de escanteio do Jorginho, a zaga do Morrinhos afastou mal, ele pegou a sobra, carregou a bola e cruzou rasteiro. E aí o Brian Montenegro mandou para o fundo do gol e o Atlético fez esse 1-0 no apagar das luzes. Uma vitória que pode dar uma tranquilidade para o Atlético para o jogo da volta, mas que não pode mascarar ou esconder o desempenho do clube, que ainda não convenceu. É mais um jogo que o Atlético consegue vencer, mas não consegue convencer, André. Melhores e piores no Atlético no jogo de hoje em Morrinhos, Natália Freitas. Ô André, eu sou muito fã mesmo da pessoa, do atleta e do jogador que é dentro de campo, o Marlon Freitas, mas foi uma partida muito apagada dele. Ele não conseguiu ajudar o time naquilo que ele mais sabe fazer, que é dar bons passes, bons lançamentos e colocar os seus companheiros numa chance maior ali de dar um passe ou de fazer o gol. Ele não conseguiu dar isso ao Atlético hoje, né? Uma transição muito lenta do Marlon, ele não conseguiu dar a mobilidade ali no meio campo. Então, ele fica hoje entre os piores do Atlético nesse jogo de hoje. O Leandro Barsi, naquela função, não apareceu, não conseguiu ser um camisa 9 efetivo, tentou sair da grande área para buscar o jogo, também sem sucesso, então é um outro jogador que ficou devendo, né? E eu coloco ali os dois laterais do Atlético também, mais uma vez, muito apagados, principalmente o Arthur Henrique pelo setor esquerdo. De positivo, mais uma vez, o sistema defensivo do Atlético passou em branco, tá? Que o ataque do Morrinhos não ofereceu perigo, o Lampoli não trabalhou no jogo, mas os dois zagueiros, mais uma vez, tiveram uma atuação consistente. O Gabriel Baralhas, uma outra grande partida dele, talvez venha sendo, né, o principal nome do meio campo do Atlético, o Gabriel Baralhas. O Léo Pereira é um lutador, mas eu coloco ali o Shailon por ter entrado e melhorado o Atlético e também o Brian Montenegro, porque ele fez o papel dele. Teve uma oportunidade e mandou para o fundo do gol. Natália Freitas, a galera quer saber e você pode responder. O Atlético corre algum risco sábado contra o Morrinhos? André, com esse 1-0 não, eu acho muito complicado. Por mais que o Atlético tenha tido dificuldades no jogo de hoje, o Morrinhos não ofereceu perigo ao Atlético, né? O Atlético não conseguiu criar, mas o Morrinhos também não fez o Lampoli trabalhar. Foi um time muito ineficiente na parte ofensiva, muito fraco o setor ofensivo do Morrinhos no jogo de hoje, não agrediu ali a defesa do Atlético, então
não, talvez mais pela ineficiência do Morrinhos do que propriamente, né, pelo desempenho do Atlético. Eu acredito que o Dragão passará de fase. O Morrinhos não ofereceu perigos ao Atlético na parte ofensiva, apesar de ter dificultado ali ao longo da partida. Eu acredito que o Atlético, mesmo não jogando bem e não convencendo, vai se classificar para as semifinais do Campeonato Estadual. Valeu, Natália Freitas. Próximo jogo do Atlético, sábado, 4:30 da tarde, estádio Antônio Ascioli. Jogo de volta contra o Morrinhos. E o Dragão joga pelo empate.